me chama a atenção é o fato de que no final do governo Bolsonaro ele estivesse rodeado de puxa-saco, sem gente com qualificação para administrar o momento que o Brasil estava passando. Estou adotando um tom para comer pelas beiradas o pessoal do bolsonarismo. Por quê? Porque às vezes, Timóteo, dá um tapa na cara da pessoa, a pessoa fica tão com raiva de você. Vou mostrar a verdade nua e crua, a pessoa acaba ficando com raiva de você. Então revela essa conversa também a total ausência de escrúpulo do Paulo Figueiredo. Por que que ele, como comunicador, não revelou que alertou o Bolsonaro até hoje? Por que que ele coaduna e alimenta, junto com o Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, que o Congresso americano fará algo aqui no Brasil se ele tem inteligência suficiente para saber que isso não vai acontecer? Hoje saiu, rapaz, eu fiquei assustado. Você viu essa notícia? Tá na pauta, né? Leia aí, por favor, Vanessa. Ouvinte, eu vou ler para você. Tá no UOL hoje. A conversa vazada lá pela Polícia Federal ao site UOL do Cid com o Paulo Figueiredo. Mas quem se dá bem nesse negócio é o Figueiredo. Olha só, eu vou ler para você. Pode voltar aqui para mim. Deixa a tela dividida, meu querido. Olha só. Abre aspas. Estupidez em tamanho. Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. Pelo amor de Deus. Eu estou no ar na Jovem Pan. Fecha aspas. Disse o Paulo Figueiredo para o Major Cid. Em 2023, no dia 8 de janeiro, no domingo. Tenente Coronel Mauro Cid recebeu essa mensagem às 16 horas e 36 minutos do 8 de janeiro, momento em que os manifestantes invadiam a sede dos Três Poderes em Brasília. O autor da mensagem era o Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente outro Melancia Figueiredo, que abriu as pernas para os comunistas do Brasil e que se tornou, o Figueiredo Neto, se tornou influenciador digital bolsonarista nas redes. Deixa eu ler para você. Na conversa, ele demonstrou preocupação com as consequências do ato para bolsonaristas e pediu para o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o Major Cid, para que ele arrancasse uma declaração urgente do Bolsonaro, que poderia ser transmitida ao vivo pela rádio para desmobilizar os invasores. Bolsonaro estava nos Estados Unidos nessa ocasião. Após tentar obter apoio dos comandantes das Forças Armadas, isso aqui é a inserção do esquerdista do UOL. Deixa eu ler só o fato aqui para você que é importante. A conversa de Mauro Cid com Figueiredo revela pela primeira vez que Bolsonaro se recusou. Isso é uma bomba, viu, gente? Nem eu sabia disso, ninguém sabia disso. Bolsonaro se recusou a fazer uma manifestação pública durante a execução dos atos de destruição. Abre aspas, deixa eu ler aqui para você. A defesa do Bolsonaro respondeu essa reportagem dizendo que o Bolsonaro respondeu sim, efetivamente, e se manifestou contra o 8 de janeiro, criticando a invasão. Mas uma coisa aqui que é verdade, que o jornalista do UOL está falando, e eu lembro disso, né, todo mundo lembra, que o Bolsonaro só foi se pronunciar às 21 horas e 17 minutos do domingo. Paulo Figueiredo mandou mensagem até pedindo que o Bolsonaro entrasse ao vivo pela Jovem Pan para desmobilizar essa loucura às 4h30 da tarde, no domingo também. Procurado, Figueiredo confirmou o teor da conversa com Mauro Cid. Abre aspas, o diálogo corrobora o meu posicionamento que é público. O 8 de janeiro foi uma armadilha, na qual alguns caíram de forma estúpida. O Bolsonaro, felizmente, ouviu o meu conselho e reviu sua posição condenando os atos em seguida. Isso ele fala para limpar a barra do Bolsonaro, o que não foi verdade. Bolsonaro só se pronunciou às quase 10 horas da noite do domingo. E a prova disso é a própria conversa, que daqui a pouco a gente vai ler para você a resposta do Major Cid. O que é estou lendo aqui as aspas do Paulo Figueiredo, abre aspas, o que é interessante e curioso para mim é se a PF tinha acesso a esses diálogos e sabia da minha posição, porque aparentemente me indiciaram sem base alguma, e porque a PGR me denunciou. É claro que o motivo é político, fecha aspas, isso eu tenho que concordar com ele,
que ele foi lá e é contra, né? Se ele está sendo indiciado por incitação aos atos do 8 de janeiro, ele foi contra, óbvio, né? Quem foi a favor dessa merda? Eu lembro que quando começaram as invasões lá na hora do almoço, eu fui ver, escrevi no meu Twitter, eu lembro até hoje que eu escrevi, é o maior tiro no pé da história da direita brasileira, dos brasileiros. Isso aí vai dar muito pano pra manga pra esquerda. Eu escrevi, todos os mais inteligentes comentaram que seria uma loucura, que era uma loucura, nos mesmos moldes americanos lá da invasão ao Capitólio, em janeiro também de 2021. A conversa de Cid Figueiredo faz parte de um conjunto de mensagens guardadas no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, que até hoje permanecem inéditas, disponibilizadas pela PF ao site UOL. Deixa eu ler para você o trecho mais interessante. Cid respondeu a Paulo Figueiredo que havia conversado com Bolsonaro e que ele não quis se pronunciar, não queria se pronunciar. É brincadeira o negócio desse. Covarde, né? Não. É mais do que isso, Vanessa. Ele queria ver até onde ia o negócio. Você está entendendo? Em seguida, o tenente-coronel manifestou concordância com os atos da destruição, sem deixar claro se era aquela uma opinião sua ou do ex-presidente. E você tem aí a mensagem, exatamente o print da conversa aí do Cid. Abre aspas. Não vai se manifestar. Acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele. O povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade. Deixa eu pegar aqui logo o print. É que estou lendo as aspas aqui do texto. Vou ler exatamente como está na conversa do Zap, que foi vazada pela PF. Paulo Figueiredo escreve. Estupidez, está aí na tela. Para você que nos acompanha no YouTube, são 8 horas e 29 minutos. Coloca o link nos grupos de Zap que você faz parte. Esse assunto é importantíssimo, gente. O Figueiredo diz. Estupidez sem tamanho. O presidente Bolsonaro precisa se manifestar contra isso agora. 16h35 ele mandou essa mensagem. Ainda escreve, pelo amor de Deus, eu estou no ar na Jovem Pan. Aí o Cid responde, não vai, acabei de falar com ele. Isso já deixou de ser por ele. Aí o Paulo Figueiredo escreveu, então ele, vou pedir desculpas aqui, eu vou ler o palavrão. Então ele vai se fuder. Aí o Cid responde, o povo já não aguenta mais tanta arbitrariedade. Paulo Figueiredo, não vem nada de bom disso. Cid responde, a panela de pressão estoura. Paulo Figueiredo, vai ter gente morta e vão botar na conta dele. Aí tem uma mensagem apagada aqui do Cid na sequência. Aí o Figueiredo responde, assim como a polícia do Capitólio ajudou no 6 de janeiro. Cara, esses FDPs acabaram de destruir a direita brasileira. Aí o Cid ainda, idiota, vai lá e responde assim. É diferente, bem diferente. É diferente, né, Cid? Sua vida acabou por causa disso. Até o Figueiredo estava alertando. E ele escreveu em caixa alta depois, logo na sequência. Tem como ir colocando essa imagem aí? Já mudou, é outra imagem. Essa aí já foi. Já é outra. É a mesma? Aí o Paulo Figueiredo responde. Puta que o pariu, em caixa alta. Você vai ver o quão diferente quando estiver preso o profeta Paulo Figueiredo. Rapaz, isso é impressionante, bicho. Você vai ver o quão diferente, ele escreve embaixo, quando estiver preso. Aí o Cid, eu concordo com você. Mas é um povo desesperado. Rapaz, os caras estavam dando. Eles estavam querendo que acontecesse isso. Você não tá entendendo, Vanessa? Estavam vendo aonde iria parar essa invasão desses idiotas no 8 de janeiro. O povo exato. Pra depois só usufruir da consequência, seja através dos milicos, ou seja o próprio Bolsonaro instituindo alguma coisa ali. Aí eles continuam conversando. Claro! Aí o Cid, olha o que fizeram com você, porque o Figueiredo já tinha sido indiciado naquele momento, se não me engano as contas já tinham sido bloqueadas, isso foi em janeiro de 2023. Aconteceu tudo isso com ele em dezembro, se não me engano. Isso deveria ser inaceitável em qualquer país do mundo. O Cid comentando a situação do Figueiredo. Aí o Figueiredo responde, claro, essas pessoas estão lá por mim também, mas estão me atrapalhando. Na verdade, estão desculpa aqui, fodendo, ele coloca em caixa alta. Mauro Cid, ele responde, eu sei, a repressão aumenta e vão atrás do presidente, do PR. Aí o Figueiredo, o presidente precisa condenar isso urgente, cara.
O Trump se fudeu porque demorou um pouco a fazê-lo. Verdade. O Paulo Figueiredo estava... Certíssimo, Certíssimo, hein? aqui. Tá vendo que ele não é bobo? Ele Claro não que é não. bobo. Ele fica alimentando até hoje Ele essas tá- coisas pra Porque engajar. ele é mau caráter, é puro mau caratismo. As ações do Paulo Figueiredo é puro mau caratismo. Ele sabe que não vai dar em nada. Ele tem uma visão clara das coisas. Só que tem pessoas que têm a visão clara e tentam alertar o próximo. E tem gente que quer encher o cofre de dólar, que é o caso do Paulo Figueiredo. Vanessa, aí o Paulo Figueiredo, aí o Mauro Cid coloca assim, passou dos limites e manda um vídeo sobre lá o 8 de janeiro. Ele manda um linkzinho com o vídeo lá do 8 de janeiro, aí o Mauro Cid responde, passou dos limites. O que eles fizeram? Aí, quase 10 da noite, Bolsonaro emitiu uma nota falando que discorda de protestos antidemocráticos, invasão, depredação. Quase 10 da noite, depois de pessoas presas, o pau quebrou, a polícia já tinha realizado as operações, aquele negócio todo. Só 10 da noite. Por quê? Eu vou dizer pra você, o Bolsonaro poderia ter falado. O Figueiredo foi certíssimo na análise dele. E foi correto até pra tentar salvar o Bolsonaro. Disse, Bolsonaro, se você não se pronunciar agora, se ele entrasse ao vivo, para pra pensar, ouvinte. Se o Bolsonaro tivesse entrado ao vivo na Jovem Pan, naquele momento, 4h30 da tarde, 3 horas, ao vivo, dito o seguinte... brasileiros que estão nesse negócio, por favor, parem com isso. Eu tenho certeza, mais do que absoluta, que todos naquele exato momento Com certeza. iriam parar com essa invasão, com qualquer manifestação, com aquela besteira daqueles negócios de quartel espalhados pelo Brasil. É a prova total para você que o Bolsonaro sabia e estava dando corda para essas merdas acontecerem. Ele poderia ter dito também, desde novembro de 2022, para as pessoas pararem com aquelas manifestações vexatórias, humilhantes nas portas dos quartéis. Ele não disse nada, porque ele queria ver até onde ia. Ele não estava se importando com as pessoas. Você que teve familiar preso, está me ouvindo aqui na rádio, está me assistindo no YouTube, o Bolsonaro teve participação nisso, por isso que eu quero entrevistá-lo, eu acho isso difícil. Impossível que ele aceite, mas eu queria perguntar para ele, Bolsonaro, você não tem vergonha? Você teve a oportunidade, até o seu puxa-saco hoje, o Paulo Figueiredo, foi lá e disse a pura verdade naquele momento, para salvar as pessoas, principalmente, e salvar você. Você queria ver até onde ia o negócio. Você foi se pronunciar de maneira isentona, leviana, quase 10 da noite, depois do caos, depois das pessoas já presas. Depois de 2 meses de manifestação ridícula, humilhante, vexatória na porta dos quartéis, Bolsonaro. Que vergonha esse diálogo, gente. É mais uma prova que esse cidadão sabia de tudo. E ele nunca se importou, nunca teve nenhum tipo de importância com as pessoas, com o Clezão. Quanto do dinheiro ele doou pro Clezão, daquele pix que ele recebeu. Eu não sei como tem gente ainda. Olha, eu digo pra você... com todo o prejuízo do mundo que nós estamos tendo aqui em relação à audiência da comunicação que tínhamos em comparação ao passado. Mas eu digo para você, com o meu coração aberto, como existem ainda pessoas que acreditam nesse sujeito. Como existem pessoas que estão tomadas por espíritos malignos para acreditar nesse cara, velho. Olha aí a conversa, o Bolsonaro se recusou a falar. Porque ele queria dar corda. Ele queria que as pessoas fizessem aquilo mesmo, para saber até onde ia, para ver se ele tinha chance de fazer alguma coisa depois, se é que você me entende. Por que que ele não desmobilizou os quartéis naqueles 2 meses ridículos que ficarão para a história das pessoas que foram, colocaram cadeiras, ficaram lá acampadas, passaram Natal, Ano Novo, ceando, comendo, Parindo. até outras coisas mais. Meu querido... Teve uma mulher que pariu dentro desse negócio. Como é que pode? Como é que tem gente ainda que abraça esse sujeito, que ainda diz que ele vai enfrentar o sistema? O cidadão é o sistema. É um covarde, inescrupuloso. Peraí, olha essa conversa. Você vai defender o quê nesse negócio desse Bolsonaro? Pelo amor de Deus. Vanessa, diga aí. É de indignar, né, Timóteo? É de indignar qualquer um. E assim, tem muita coisa reveladora nisso tudo. Muita coisa reveladora, inclusive sobre
esses falaciosos. Porque, assim, as pessoas, Timóteo, têm que entender e ter muita humildade para compreender que elas são, sim, influenciadas. Nós fomos influenciados, até a gente aqui, que tem acesso à notícia, fomos influenciados em até um certo ponto. Por quê? Porque durante muito tempo a gente falava, não é possível que uma pessoa esteja falando assim com tanta convicção para mais de 1 milhão, 3 milhões de pessoas naquela manifestação em Brasília e seja pura bravata. Ele vai fazer alguma coisa. E é com esse tipo de fomento, inclusive, dado o suporte de diversos comunicadores que se alavancaram, aquela criatura, mãe de família, que tem um filho especial e tudo, que ficava em casa acompanhando notícia política e filmando com o próprio celular, hoje ela tem um império de comunicação perto do que era ela com o celularzinho dela no quarto dela. Maravilha! Eu amo ver a prosperidade alheia. O problema é, essa prosperidade, ela é às custas de pura enganação. Pura enganação. E como ela, milhares fazem isso. Tem um baiano, ex-BBB, que estava lá no 8 de janeiro, as imagens dele foram usadas pelo Fantástico. Eu vi ele falando. Tem até hoje cortes aí. Ele falava assim, venham pra cá agora. Verdade. É tudo nosso. Verdade. Como o Marginal. Marginal não fala assim, tudo nosso, nada deles, aqueles negócios assim de marginal. Pois ele fez isso. Quantos se levantaram de suas casas e foram lá em Brasília mesmo, naquele momento, porque ele falou, venham. Está tudo pacífico, venham, vem pra cá, é tudo nosso, não sei o quê. Quantos? Essa é a pergunta que fica. E hoje ele continua aí. Tem espaço até em veículo de comunicação. Eu não sei como que o Pittoli tem essa coragem. Porque ele vai pra lá, ele difama, ele calunia. Inclusive eu estou analisando processar o próprio veículo de comunicação do Pittoli. Então, assim... é complicado. Ele comete crimes, comete até hoje, não só ele, eu estou citando esse cidadão, mas tem vários. Então, todos os comunicadores no molde do Paulo Figueiredo, que inclusive tinha prestígio, era da Jovem Pan, no molde do Paulo Figueiredo, que ficam aí alimentando as massas de direita, de pseudo-direita, de bolsonarista, a fazerem bobagem, são pessoas sem escrúpulo. Então, revela essa conversa também a total ausência de escrúpulo do Paulo Figueiredo. Por que que ele, como comunicador, não revelou que alertou o Bolsonaro até hoje? Por que que ele coaduna e alimenta, junto com o Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, que o Congresso americano fará algo aqui no Brasil se ele tem inteligência suficiente para saber que isso não vai acontecer? E não vai acontecer porque não existe nenhuma demonstração de oposição real, política aqui nesse país. Não existe. É só mimimi, é só vitimismo. Ação real não tem. Não temos oposição. Votamos, nossos parlamentares, representantes de vocês que nos ouvem aqui, votaram no Hugo Mota para presidente da casa. Se votou, não tem moral para ficar falando que está perseguido. Por que que votou no Hugo Mota? Como é que você prova lá fora que tem oposição real? Como é que você prova lá fora que existe oposição real aqui no Brasil, se o próprio Bolsonaro botou no STF 2 figuras que já navegaram por governos de esquerda e que, inclusive, estão lá votando junto com os outros? Na maioria dos casos, quase todos. Eu gostaria de entender. Me explica como é que você prova para um outro país que existe ausência de democracia aqui. Existe. Eu não estou falando que não existe. Mas como você prova? Como é que você diz que está trabalhando para a população? Não está trabalhando para a população, não. Nunca trabalhou. Eles trabalham para eles próprios. Para botar os comunicadores para botar dólar à custa de babaca aqui no Brasil. E esses políticos dessa família verminosa, que é a família Bolsonaro,
todos os que estão do lado dele querem a desgraça da população brasileira e o sucesso deles. Não diferem nada do petista. E talvez seja até pior, porque o petista bota o cara lá em condições de pobreza. E o Bolsonaro, junto com a sua trupe, tira a dignidade mental do cidadão, total ali, e fazendo isso deliberadamente. Tá a prova aí nessa conversa. Foi deliberado, ele não quis desmobilizar, ele queria as pessoas presas. Olha o quanto essas pessoas são úteis a ele até hoje. Esse blá 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 de anistia, essa palhaçada de anistia, para ele é o que está sustentando. Quando a esquerda vier e tirar de fato essas pessoas da cadeia, que é o que eu quero que aconteça, não pela mão da esquerda, eu quero que aconteça a retirada dessas pessoas da cadeia. Você já viu algum bolsonarista levantar e falar assim, seja com revisão de pena, com anistia, da forma que for, essas pessoas precisam estar livres? Você já ouviu? Você já ouviu Paulo Figueiredo ou Eduardo Bolsonaro falar isso? Não. É anistia, anistia, anistia. Eles não estão nem aí para essas pessoas. Eles querem mais presos, eles mobilizam pessoas para ir para as ruas, para ficar xingando o ministro, porque eles querem mais e mais pessoas presas para ficar usando o vitimismo como arma, como escudo eleitoral. E você aí, sacrificando sua família por causa de um bando de marmanjo, não vou usar essa palavra que é muito, muito ruim, foi muito utilizada pelo ex-presidente, mas um monte de marmanjo fraco. Vai usar mais isso? Eu ia falar broxa. Mas você fala todo dia, você não vai usar? É porque é feio, né? Gente, quem inventou essa medalha de imbrochável aí foi o próprio Bolsonaro, uma coisa patética. 8 horas e 44 minutos. O cara recebeu, velho. O Paulo Figueiredo disse tudo, foi certeiro, falou: ô Bolsonaro, vai lá para salvar as pessoas e também para você se blindar, Bolsonaro. Vai lá e diz para as pessoas irem embora. Entra ao vivo agora. Eu não vou falar nada, não. Eu não fiz nada. Deixa aí ver, deixa aí ver. Tá nem aí. Você acha que o Bolsonaro se importa com alguém? Ontem, daqui a pouco eu vou comentar. Hoje estreia conosco o Felipe Saldanha, como comentarista também. Pablo Sonati. Um abraço pro Pablo, Felipe. Vanessa vai comentar, eu também. A entrevista que ele deu ao UOL ontem. E não sei como é que as pessoas não veem. Eu fico notando no Twitter muita gente, assim, centenas já, milhares de pessoas curtindo os posts e falando, Bolsonaro só pensa nele, Bolsonaro, ele dizendo, eu não quero meia anistia, esse negócio aí que eles querem é meia anistia. Por que é meia anistia? Porque não está inclusa a dele. Você está entendendo o que eu estou falando, ouvinte? Não tem a dele também, por isso que ele fica reclamando. Tem gente ainda que acha que o Bolsonaro se preocupa com as pessoas. Olha, de verdade... O nosso amigo Léo Dias escreveu um texto semana passada. É importante, vou até pedir a ele que a gente consiga colocar no site como artigo, dizendo que o Bolsonaro precisa ser defenestrado mesmo da vida pública, eliminado da vida pública, no sentido, você entendeu o que eu estou falando, figurado, porque ele acaba enganando uma quantidade de pessoas incautas, assim, é terrível, né? Se você pensa na política brasileira com o Bolsonaro, se você pensa, na verdade, na direita brasileira, na política com o Bolsonaro, esquece, não tem caminho. Não tem caminho. Esse cidadão continua repetindo, ele não demonstra um único arrependimento. Alguns falaram, não, ele se arrependeu. Você viu o que ele falou? Até o meu amigo Gabriel Carneiro colocou no Instagram, ele se arrependeu. Se arrependeu nada. Ele disse que se voltar a ser presidente, só não vai colocar os militares ao lado dele, só no GSI, e vai manter uma boa relação com a STF. Você acha que ele aprendeu alguma coisa? Só dele falar, pedindo, dando entrevista, dando direta, eu ia dizer indireta, ele está dando direta aos ministros do STF, dizendo, paz, não me coloquem atrás das grades, eu quero ficar com vocês bem e tal. Bolsonaro é um agente do sistema. Escrevi mais cedo lá no meu ex. Quem me segue já viu. Coloca aí no GC, por favor, Pedro Lara. Aqui embaixo para as pessoas me seguirem no X, também no Instagram. E eu coloquei também lá no canal do Instagram que eu tenho um texto sobre isso. Porque o Bolsonaro, o sonho dele sempre foi ser este sistema. Bolsonaro sempre sonhou em ser um marajá da política. Sempre sonhou em ser um Gedel Costa Neto, Valdemar da Costa Neto, um Kassab da vida.
entre outros chefes de partido, donos de partido que mandam na política. Só que o Bolsonaro sempre foi tratado no parlamento como um cachorro de baixo clero, de baixíssimo nível. Vide as entrevistas do passado. Bolsonaro não era respeitado por ninguém. O Bolsonaro, no meu comentário, eu escrevo que ele completa um ciclo. Nessa entrevista nós vimos isso. Os jornalistas já o tratam como se ele fosse um desses caras aí, como se fosse mais um Valdemar Costa Neto, mais um dono de partido, e de fato ele é. Hoje ele é chamado pelos caciques, pelos principais caciques da política brasileira, negociam com ele, pedem ajuda dele, soluções são colocadas na mesa do Bolsonaro. Tudo que ele sempre quis, na verdade, analisando o Bolsonaro, ele sempre sonhou em ser mais um cacique da política. O povo só foi a narrativa de herói, desnazificador, limpeza, tirar o comunismo, sempre foi um combustível para o Bolsonaro se tornar aquilo que ele sempre sonhou, um cacique da política. E hoje nós vemos isso, a entrevista que ele deu, temas, as pessoas que ele se relaciona, os avanços reais que nós tivemos, na verdade, os retrocessos que nós tivemos enquanto ele presidente, avanços da esquerda, mostram que o Bolsonaro, na verdade, sempre quis isso, ser um cacique. E me diga o contrário se você discorda. Eu sempre comento com uma pessoa ou outra no X, falando sobre discutindo política, Bolsonaro, eu sempre pergunto. Ontem um cidadão foi lá e disse que o Bolsonaro fechou as torneiras para as ONGs. Aí eu já sabia que nunca fechou torneira, nem para essas ONGs. Bolsonaro não teve nem a coragem de fazer isso. O Instituto Sou da Paz, por exemplo, continuou recebendo verba do governo Bolsonaro, o Instituto Desarmamentista. Eu perguntei, quais foram as ONGs? Quais foram as ações? Cite, por favor. As pessoas não têm resposta. Que não sabem, não tem o que falar. Mesmo aqueles que sabem, já nem engajam no debate comigo porque sabem que vão perder. Então, gente, de verdade, se você é cristão de direita, se você acredita na liberdade, se você acredita em um Brasil diferente, tem fé no Brasil, você não pode estar do lado do Bolsonaro. Você só está ajudando mais uma pessoa a se colocar como um cacique, um dono de partido, um coronel da velha política. É o que ele sempre sonhou. Ele sempre foi desrespeitado por esses caras. Sempre foi tratado como cachorro. E ele, hoje, o que ele está pensando? Eu também sou um deles. Eles não vão mais me desrespeitar. Eles vão ter que comer aqui na minha mão. É isso que pensa o Bolsonaro. Vide o governo dele. Quem ele colocou no Casa Civil, por exemplo? Ciro Nogueira. Que também vislumbrou a oportunidade única da vida dele com essa massa de pessoas que nenhum desses políticos tiveram... Nunca sonhou em ter, né, nunca sonhariam em ter. Essa massa de pessoas trabalhadoras, honestos, pessoas sérias, mas infelizmente ignorantes, que acham que essas pessoas representam. Aí o Ciro Nogueira, o Valdemar Costa Neto, o João Roma, eles viram esse Bolsonaro, ele é um idiota, mas a gente vai aproveitar dele, já que ele quer a nossa atenção. Agora a gente vai dar atenção e aproveitar o mesmo que ele tem. Só que tem um detalhe, também escrevi lá no meu X, que tudo isso tem um prazo de validade. Porque primeiro, todo mundo sabe, só idiota, que ainda não entendeu isso, o bolsonarismo só tem 50% da força que tinha comparado a 2021, vai. Acho que é menos. Não sei. Tem muito menos. E esse combustível do Bolsonaro, que sempre foi o povo, nunca foi articulação, dinheiro, o Bolsonaro nunca teve capacidade, nunca teve isso. O combustível do Bolsonaro sempre foi o povo. Esse combustível está se esvaindo. Está acabando. Quando o combustível do Bolsonaro acabar, o que vai sobrar dele? É o que a gente está vendo. Esses figurões aí da política brasileira, que estão abraçados ao Bolsonaro, vai lá, toma cafezinho, chama o Kassab, vai lá, o Valdemar, e ele se sente todo. Já sabem disso. Eles estão usando o Bolsonaro até que ele fique com o tanque vazio, sem combustível. Quando ele tiver com o tanque vazio, ele não vai prestar mais para nada. Ele vai ser preso, em total descrédito. Isso, meu querido, qualquer analista político sério já entende. Só você ver rede social, comentários, as pessoas inteligentes que faziam parte do bolsonarismo em 2019, 2018, já não fazem mais, são críticos ferrenhos. Acabou. O
que a gente sempre diz na Brado aqui, vai sobrar a raspa do tacho. Na verdade, não é que vai sobrar, já sobra a raspa do tacho hoje para o Bolsonaro. E o desfecho não será legal. Eu acho que a validade do Bolsonaro é até novembro de 2026, depois da eleição. O que você acha, Vanessa? Timóteo, eu acho que a popularidade do Bolsonaro é notória. A gente consegue ver um decréscimo hoje ele tem 10% da audiência que tinha quando ele vai a podcast, por exemplo. Ele foi no Flow e no Vilela e agora, recentemente, e foi exatamente essa a conta. Ele teve 10% da audiência que teve quando foi a primeira vez. Bem lembrado. 10%. Não foi menos do que 10%. Na sua live, para dizer em quem votar para vereador, que ele fez na campanha de 2024, ele simplesmente conseguiu ali uma audiência de 8 mil pessoas simultâneas. 8 mil. Sabe quanto foi a de 2020? 500 mil. Então, a gente está falando aqui de uma audiência no online, que era o O do Bolsonaro, que se reduziu abruptamente. Quando a gente vai para as manifestações de rua, observa-se a mesma coisa. Nessa última do Rio de Janeiro, existiu até o vexame deles tentarem uma articulação com o governador de dizer que tinham 50 mil pessoas lá. Não, 50 mil não. 1 milhão. 1 milhão de pessoas lá. 500 mil, parece. E, na verdade, não passava-se ali de 60 mil. 50 mil pessoas. Então, a gente assiste o bolsonarismo se rebaixar aos mesmos métodos de esquerda, inclusive, usando quem está no poder. Só que o pessoal que está no poder ridiculariza eles e eles não entendem isso. Não entendem. Eles estão sendo ridicularizados. Olha o que aconteceu nessa última manifestação do Rio de Janeiro, que eles disseram que tinham 500 mil pessoas, 1 milhão. No máximo 50 mil. A própria prefeitura depois liberou o croquis de área que diz a estimativa de público. Não passava, não poderia passar de 50 mil. É a prova. Então, assim, a gente hoje vê um Bolsonaro completamente, Timóteo, degradado em todos os aspectos, porque antes ele ainda se sustentava em um discurso de que ele era um homem que iria mudar as diretrizes do país. A gente não votou no Bolsonaro porque ele tem olhos azuis e é alto. A gente votou no Bolsonaro porque ele disse que ele tinha planos para o Brasil. E o brasileiro já estava tão cansado que não estava nem ligando para quais planos eram esses. Se eram planos de totalitarismo, quais eram os planos. A gente só queria que mudasse. E dentro dessa necessidade, vontade de mudança, o Bolsonaro cresceu. E cresceu porque falava assim, se ele tivesse feito... Você acha que Bolsonaro seria... Esse menino de 5ª série que ele seria presidente se ele tivesse dito que ele ia andar do lado do Kassab, que ele ia fazer aliança com todo mundo, que ele não ia enfrentar o STF. Você acha que ele seria presidente da República? Jamais. Jamais. Ele jamais seria, porque essa classe política que anda com ele hoje enxerga ele exatamente, ou talvez até pior do que a gente enxerga, como um menino mimado de 5ª série. O Bolsonaro é uma criança de 5ª série mentalmente. Sabe aquela criança que o coleguinha briga, ele fala, tô de mal. Ele é assim. E ele só bate e só ataca aqueles colegas próximos a ele, que ele sabe ali, que ele tem na mão, por algum motivo. Ou porque ele é o dono da bola, ou porque ele sabe que gostam dele. O grandão, que ele xinga o tempo todo para essa turma, ele vai lá e se caga de medo na hora que chega perto e diz assim, gosto muito de você, meu amiguinho. Que é o que ele faz com a galera que está hoje ao lado dele. Infelizmente, olha, é lamentável. Bolsonaro é sim responsável, sempre falei aqui pelo 8 de janeiro, sempre. Tá? E quiçá culpado pelo 8 de janeiro. Porque essas pessoas foram por conta própria, como ele mesmo fala. Mas ele é um inescrupuloso, porque se ele é líder, ele diz que ele é o único líder da direita, então ele tem culpa. Todo líder tem culpa pelo que a massa faz. Ou não tem?
É evidente que sim, né? E o Bolsonaro não tem força, poderia fazer parar qualquer coisa, né? Se ele tivesse, são duas coisas. Primeiro, preocupação pelo povo real. Nunca teve. Nunca teve. Se ele tivesse preocupação, irmão, eu aqui em Salvador, quem sou eu? Sou um Zé Ruelo, uma rádio aqui da capital baiana. Vendo as manifestações ainda, lá de novembro, aquele negócio todo, eu achava ridículo. E eu falava, rapaz, isso vai dar merda. Eu falava aqui no microfone, começou naquele momento, né, o derretimento, grande parte da audiência começou a falar, a rádio está desmobilizando o Brasil. Babababá. Será que o Bolsonaro não tinha a mesma percepção? Óbvio, só que ele é covarde. É aquele negócio que ele diz lá, eu boto o povo na frente e eu vou atrás. Eles que estejam lá, eles que vão para os quartéis, que estejam lá fazendo manifestação, papapá, e eu vou atrás. É isso, ele não está nem aí para as pessoas, meu querido. Olha, está conosco estreando hoje o Felipe. Bom dia, satisfação total tê-lo aqui no Brado Jornal. A gente conversou ontem, eu fiz um space, Felipe Saldanha participou. Queria que você comentasse sobre essa notícia, Felipe, do Bolsonaro, que foi alertado pelo Paulo Figueiredo para desmobilizar aquele negócio do dia 8 de janeiro e preferiu não falar nada. Bom dia, Felipe. Bom dia, Timóteo. O áudio está bom para vocês? Está ok? Maravilhoso. Bom, Timóteo, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos os espectadores e ouvintes da Rádio Brado, assim como eu também. Sou um ouvinte, gosto muito do trabalho de vocês. Um abraço para a Vanessa. Como falei ontem lá no Space e no Twitter, mulher porreta. É isso que a gente precisa. A gente precisa de gente indignada, que faça a voz do povo ecoar aí na rádio, né, em todos os lugares, pelas redes sociais. Agora, a respeito da questão envolvendo a conversa do Paulo Figueiredo com o Cid, sabe, Timóteo e pessoal da rádio, o que me chama a atenção é o fato de que no final do governo Bolsonaro, ele estivesse rodeado de puxa-saco, sem gente com qualificação para administrar o momento que o Brasil estava passando. Todo populista, todo político que se coloca acima dos interesses da sociedade acaba, infelizmente, se rodeando de puxa-sacos. Aquelas pessoas que falam a verdade, que tentam fazer uma condução mais racional das situações que envolvem o poder, essas pessoas acabam sendo afastadas sempre com aquela justificativa falsa de que são traidores, de que estão querendo se aproveitar da popularidade do Jair Bolsonaro. Todas essas pessoas que tinham qualificação para ajudar, auxiliar o governo, foram afastadas. O que ficou na volta? Só puxa-saco, só gente desqualificada, e a gente vê na mensagem o Paulo Figueiredo lá do exterior, com a experiência que ele tem com relação ao 6 de janeiro dos Estados Unidos, alertando o ex-presidente para que ele falasse. Claro que no dia do 8 de janeiro já era muito tarde. Já era muito tarde, porque o ex-presidente já tinha viajado para os Estados Unidos, e eu, no meu canal, sempre defendi que ele não deveria nem ter retornado ao Brasil. Ora, ele chegou ao poder com um objetivo: desmantelar o processo político que existia. A sociedade não aguenta mais a corrupção? Não aguenta mais tanta arbitrariedade? Claro que não. Mas, acima de tudo, a sociedade não aguenta mais o sistema político, a estrutura política do Brasil, que não representa a sociedade, representa pequenos grupos que controlam o poder através dos partidos políticos. Então, o Bolsonaro podia muito bem, lá dos Estados Unidos, já que deixou todo mundo aqui, lá dos Estados Unidos, falar tudo que ele sabe. O que ele fica fazendo? É jogando com a informação que ele possui e que está guardada com ele, e obviamente com algumas pessoas mais próximas, e ele fica jogando. Se vocês me prenderem, eu solto isso. Ele vem com aquela conversa de novo dos 50 milhões, 30 milhões, 30 milhões. Ora, isso é uma prevaricação por parte dele. Porque se ele tem uma informação tão importante quanto essa, por que ele não divulga a verdade? Por que ele não fala os nomes? Então, lá dos Estados Unidos, ele poderia ter falado sobre tudo que sabe, poderia ter desmascarado esse sistema, e o pior, voltou para o Brasil. E aí, quando ele retorna ao Brasil, naquele momento, Timóteo, eu sei que muita gente já tinha se afastado dele, mas eu sempre dava o benefício da dúvida ao ex-presidente da República no meu canal,
sempre alertava, olha, estou dando benefício da dúvida ao ex-presidente da República sobre tudo que está acontecendo. Quando ele retorna ao Brasil e começa a atuar como se fosse um animador de torcida, naturalmente eu percebi que ele já não era mais aquele Jair Bolsonaro que fez campanha eleitoral em 2017, 2018, foi eleito. Ele já era um cidadão, um político que estava atuando para o sistema. E isso ficou muito claro, por exemplo, na eleição municipal. Então, a partir daquele momento, eu rompi politicamente com o ex-presidente da República, entendendo as dificuldades que é administrar um país que foi por anos e anos controlado pela esquerda, aparelhado pela esquerda, há que se reconhecer isso. Entretanto, eu vejo que o ex-presidente da República poderia ter feito muito mais e deixou de fazer em razão do seu egocentrismo, vamos dizer assim. E a questão envolvendo a conversa do Paulo Figueiredo demonstra isso naturalmente, ou seja, ele já não estava mais interessado em se envolver com aquilo que ele ajudou a promover, abandonando as pessoas. Daniel Silveira abandonado, Carla Zambelli, que foi condenada agora, foi fritada por ele lá no canal Inteligência Limitada, com um objetivo muito claro, pois em São Paulo existe um acordo entre o Tarcísio e ele, que uma vaga é do Bolsonaro e a outra vaga é do Tarcísio, Leia Kassab. Então o que nós temos ali? Um processo do próprio Jair Bolsonaro em relação a Carla Zambelli, de fritar a Carla Zambelli, porque ela teve mais votos que o Eduardo Bolsonaro na última eleição para deputado federal. Então veja só como a estratégia do Bolsonaro já vem sendo a de aniquilar os seus próprios aliados, pessoas que estiveram próximas a ele e que deram suporte político para ele. O Ricardo Salles, que seria um candidato à prefeitura municipal de São Paulo, naturalmente, por ser um aliado, ex-ministro do meio ambiente, ou seja, um sujeito que sempre o defendeu e defendeu o seu governo. Ele fez o quê? Fez aquele vídeo ridículo, horroroso, questionando o Ricardo Salles, claro, sem citar o nome do Ricardo Salles, mas chamando de intergaláctico, de idiota, ou seja, fritando o ex-ministro do meio ambiente. Por quê? Porque teríamos, portanto, uma eleição para o Senado Federal. Então isso fica evidente para mim. É claro que muitas pessoas ainda não querem admitir isso, porque é que nem você... desculpa se eu estou me alongando um pouco aqui. Tá? Não, Felipe, tá excelente. Por favor, continue. Mas isso é que nem o sujeito que é vítima de um estelionatário, sabe? Você é vítima de um estelionatário, a primeira reação que você tem é não acreditar. E depois que você reconhece que foi, você tem vergonha de admitir que foi vítima de um estelionatário. E é isso, muitas pessoas vão ter que passar por este processo. E cada pessoa tem o seu tempo. Eu tive o meu, vocês tiveram o de vocês, e assim foi. Quem esteve mais dentro do núcleo duro da política, junto ao governo, saiu antes, bem antes, pulou fora bem antes. Então, assim, eu acho que isso tudo é um processo. Infelizmente, na mensagem do Paulo Figueiredo, ele está correto ali naquela mensagem para o Cid, ele diz, olha, eles estão destruindo com a direita. E realmente, estão destruindo com a direita. Hoje, o que é a direita? É o bolsonarismo? Não, o bolsonarismo é o kassabismo, é o Temer, é o Valdemar. Ou seja, o bolsonarismo hoje, que seria a direita, é o mecanismo, é o centrão. Então esse é o papel hoje do Jair Bolsonaro. Servir de animador de torcida, vai transferir o seu capital político para o candidato que o sistema indicar, e todo mundo que reclamar, questionar esse tipo de conduta é intergaláctico. Eu vejo dessa forma. 9h06, Felipe, excelente. 9h06, excelente comentário. Muito bom. Temos o Felipe Saldanha aqui conosco. E lembre-se, inscreva-se no canal do Felipe Saldanha no YouTube. Já sou inscrito. O Endireitando Brasil. Procure lá que você vai encontrar fácil. Inscreva-se, deixe o seu like. E todos os dias tem live, né, Felipe? Às 10 da manhã. Daqui a pouco começa o Felipe Saldanha, é isso? Realmente, eu faço as minhas lives pela parte da manhã, que é o tempo que eu tenho disponível, né? E aí eu faço as lives a partir das 9h30 da manhã, mas como a minha manhã começa meio corrida em razão do meu filho que eu levo para a escola, acabo às vezes atrasando um pouco. Mas é sempre mais ou menos nesse horário, 9h30, 10 horas da manhã, que a gente faz uma live ali de 1h, 1h30, falando sobre os últimos acontecimentos, né? Maravilha. Então, ó, Endireitando o Brasil lá no YouTube. São 9h07 também. O nosso querido Pablo Sonati, que já faz parte do time Brado,
Eu acho que há 2 meses, né, Pablo? Quanto tempo você já tá aqui? O Pablo tem um canal dele, inscreva-se também, procure no YouTube, Pablo Sonati. Ô, Pablo, bom dia, rapaz. Você viu essa notícia do Paulo Figueiredo alertando o Bolsonaro para falar alguma coisa no 8 de janeiro de 2023? Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, o Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe. Eu sigo ele no X. Bom dia, quem está acompanhando a Brado. Mas eu estava vendo o que o Felipe comentou ali. E tudo que eu acompanho o Felipe no canal dele. E ele sempre fala o que a gente aqui está falando aqui da Brado também. São pessoas que perceberam que é o bolsonarismo. E todo mundo que... Eu tenho uma tia que ela ainda é bolsonarista. Daí no último almoço que a gente teve, eu comentei com ela algumas coisas. E eu falei, mas isso aqui? Daí ela falou assim, é verdade. Mas não sai do barco, cara. É inacreditável, Timóteo, sério. E o Alcolumbre lá, do Gumota? É verdade. E não sai. Então, eu tô adotando, vou contar um segredo pra vocês aqui, hein? Eu tô adotando um tom pra comer pelas beiradas o pessoal do bolsonarismo. Por quê? Porque às vezes, Timóteo, dá um tapa na cara da pessoa, a pessoa fica tão com raiva de você. Vou mostrar a verdade nua e crua, a pessoa acaba ficando com raiva de você. Então o que eu tô fazendo nos meus vídeos? Eu falo do escândalo do INSS e falo, e o deputado tal? E o que o Bolsonaro tava fazendo? Eu não acuso nada. Porque daí eu vou vendo a temperatura das pessoas e as pessoas vão, realmente, o deputado podia ter feito isso, o Bolsonaro podia ter feito aquilo. Porque é uma seita, Timóteo. E é difícil tirar as pessoas da seita, porque tem o ego das pessoas que não quer igual essa minha parente. Se eu chegar para ali e arrebentar, se eu arrebentar o Bolsonaro para ela e falar que bolsonarista... Sabe o que acontece? Eu vou ficar sem parente. Eu nunca mais vou ter um almoço com ela, porque ela vai brigar comigo. Então, eu vejo aqui na Brado, o Felipe Saldanha, tem também o Farol da Liberdade, com o Abraham Van Traub. É difícil. Acordar esse pessoal vai ser uma tarefa, tá caindo cada vez mais, isso é verdade, mas o Bolsonaro tem uma força muito grande ainda e tentar mostrar para essas pessoas, tendo um monte de puxa-saco, que a gente sabe quais são eles, que essa entrevista que o Bolsonaro deu no UOL agora, falando que não falaria daquele jeito com o Alexandre de Moraes, cara, é um testemunho, você viu? É o testemunho de que ele é um frouxo. É o testemunho de que ele enganou a população. Não, eu não falaria daquele jeito. Timóteo, se ele tivesse errado, desculpa. Eu falei tá, gente? Se ele tivesse errado, quando falou aquilo com o Alexandre de Moraes, se ele tivesse sendo injusto, quando a gente é injusto, a gente fala, não, putz, isso é verdade, eu errei, eu não deveria ter falado daquele jeito com o Alexandre de Moraes. Mas foi só dobrando a aposta. É Daniel Silveira, é Carla Zambelli, é cassação, é pessoal preso. O que ele faz? Ele fala, não, eu não falaria com ele daquele jeito. Eu não falaria com os jornalistas daquele jeito. Sendo que foi esse jeito que fez com que as pessoas acreditassem nele. Quando ele falava, me dá um que eu te dou outro. É só não estuprar que não vai preso. Acabou. Caiu a máscara. Não tem mais aquela imagem que o Bolsonaro pregou nas pessoas, mentindo, fingindo que era realmente contra o sistema. Aquela entrevista pro UOL foi bizarra. Bizarra, porque... A gente vai falar, vai falar, tá na pauta, daqui a pouco. A gente vai falar? Desculpa, é que eu tava sem energia, não sabia o que você estava conversando. Já voltou a luz, né, Pablo? Tá tudo certo aí. Agora voltou. Enfim, mas é isso. O Bolsonaro se tornou isso e depois a gente comenta mais sobre essa entrevista, então, Timóteo. Ó, rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.